No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas capas mais diferentes da história da música brasileira. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar sobre algumas capas consideradas por mim, evidentemente, as mais diferentes, inovadoras, bonitas, estranhas, polêmicas e, claro, inspiradoras da música brasileira. Para começar, vamos falar de uma capa que eu considero estranha, ó. 1986, o disco solo do Evandro Mesquita. Capa, como eu disse, estranha. A gente não consegue entender o que Evandro quis passar aqui, né? Se é que ele quis passar alguma mensagem com essa capa. Uma fogueira artificial, couve-flor, caixa de bananas, abóbora, o jacaré, plantas, cones pendurados, um pavão. Evandro está supostamente indignado com o preço dos ovos em 2025. Não tem identificação nenhuma, nem do nome do artista, nem do nome do disco. A contracapa segue a mesma linha, ó. Umas colagens, um navio, uma ilha, teclado, alguns recortes, né, na verdade, um avião caindo, uma guitarra, um índio, um suposto índio faminto, né? Também não traz nenhuma identificação, o nome o nome das músicas, também como eu disse, uma capa muito estranha. Vai ver que talvez, né, tenha sido por isso que o disco tenha passado despercebido. Não teve muito destaque na mídia. Evandro Mesquita é um dos casos, né, que a gente pode citar como um frontman, né, um vocalista que funciona melhor com a banda do que em carreira solo. Talvez tenha sido por isso que ele tenha optado ultimamente por seguir uma carreira de ator. Então, ó, Evandro Mesquita, 1986, disco com a capa, no mínimo, estranha. E aí, ó, outra banda que lançou um disco com a capa, no mínimo, estranha, foi o Ira, em 2001, com o disco Entre Seus Rins. A capa, na verdade, né, traz duas girafas se entrelaçando no meio do mato. O disco foi bem sucedido comercialmente, com a música que dá o nome ao disco, né, Entre Seus Rins, tocando muito nas rádios, além de um videoclipe com alta rotação na MTV, e a balada Milhas e Milhas. Então, Ira, em 2001, com Entre Seus Rins, outro disco com a capa no mínimo estranha. Outra banda brasileira que lançou um disco com a capa completamente fora dos padrões foi o Barão Vermelho, em 1994, com o disco Carne Crua. A capa traz um peixe dentro de um liquidificador. A contracapa, mais fotos do liquidificador, além da arte CD. Apesar dessa capa estranha, o disco foi um sucesso. Além da música, né, que dá nome ao disco, Carne Crua, mais duas músicas foram responsáveis pelo sucesso do disco, Daqui por Diante e Meus Bons Amigos. Então, Barão Vermelho, em 1994, entrando no ROI das bandas com capas de disco totalmente diferentes, fora dos padrões, estranhas, esquisitas. Outra banda que lançou um disco com uma capa muito estranha, né, totalmente fora dos padrões, foi o Skank, em 1996, com o terceiro disco, Samba Poconé. Talvez se essa capa tivesse sido lançada no dia de hoje, a banda poderia ter sido cancelada, ó. Um lobisomem atacando uma mulher seminua.
Além dessa outra arte aqui, ó. Apesar da capa estranha, o disco traz três grandes sucessos, né, da banda. É uma partida de futebol, tão seu e um dos maiores hits de toda a sua discografia, a música Garota Nacional. Em 1996, o Samba Poconé. Agora uma capa que dá pra ser considerada como inovadora, né? Em 1996, o Camisa de Vênus lança o disco Quem é Você? Na verdade, a capa faz uma alusão a um espelho, né? Claro que pode ter sido uma referência ao próprio nome do disco, Quem é Você? O disco foi bem sucedido comercialmente, além, né, da faixa título, Quem é Você? Onde Marcelo Nova faz menções a Vera Fischer e a Maradona. E a música O Ponteiro Tá Subindo, que teve boa rotação, né, nas rádios, além de um videoclipe muito icônico lá na MTV. Também traz a participação do ex-vocalista do The Animals, Eric Burdon, numa regravação que o Camisa de Vênus fez para o sucesso, né, da banda. Don't Let Me Be Misunderstood. Então, nas 96, uma capa inovadora do rock nacional. Camisa de Vênus, Quem é Você? Em 2003, o Rapa também entrou nessa onda, né? De lançar um disco com uma capa estranha, diferente, fora dos padrões. Não só a capa, né? Como o nome do disco, o silêncio que precede o esporro, ó. Esse bicho estranho aqui na capa. Claro que o disco foi um sucesso, com as músicas Reza a Vela, Rodo Cotidiano, Mar de Gente e O Salto. Em 2003, o Rapa, O Silêncio que Precede o Esporro. Outro exemplo de um bom disco com uma capa totalmente diferente, totalmente estranha. E aí, ó, em 2002, o Charlie Brown Jr. lança seu quinto disco de estúdio, Bocas Ordinárias. Essa capa, no mínimo, curiosa. Foto de uma dentadura. Será que a ideia foi para fazer referência ao nome do disco? Ou será que tinha alguém falando mal da banda por aí? Vai lembrar que os discos, né, do Charlie Brown sempre traziam a banda, né, na capa. Então, essa capa aqui no mínimo curiosa. O disco foi bem sucedido comercialmente, com três músicas, né, que se destacaram. Uma regravação que a banda fez para Bather Man of Blues, da Legião Urbana. Papo Reto, que foi o primeiro single, né, a primeira música do trabalho. Além de Só Por Uma Noite, que traz a participação do Titã, Paulo Miklos, num videoclipe muito icônico que rodou muito na MTV. Então, Charlie Brown entrando pro hall das bandas com as capas mais diferentes da música brasileira. E aí, ó, a melhor banda de todos os tempos da última semana também lançou não um, mas dois discos com capas fora dos padrões, estranhas, esquisitas. Primeiro vamos a essa aqui, ó, 1995, o disco Domingo. Na verdade, a capa é a foto de uma piscina, né, de uma escada de uma piscina. A banda nunca explicou o motivo, então a gente também não vai tentar achar explicações. O disco foi bem sucedido comercialmente. Além da música, né, que dá nome ao disco Domingo, trouxe Eu Não Vou Dizer Nada Além do Que Estou Dizendo, Tudo em Dia e Eu Não Aguento. Domingo, 1995, essa capa aqui totalmente, vamos dizer, no mínimo, diferente, né, da melhor banda de todos os tempos da última semana, os Titãs. E aí, ó, ainda com os Titãs, a gente volta 2 anos antes, ó, 1993, falar do Titanomaquia. Essa capa aqui que cairia bem, né, se fosse uma coletânea dos Pet Shop Boys.
além de não trazer nenhuma identificação, né, sobre a banda ou o nome do disco. O disco foi produzido pelo mestre, né, na época, considerado, né, o mestre do grunge, o produtor Jack Endino. Essa versão aqui em CD é mais é, a mais simples, né, ou a menos chocante. Vai lembrar que quando o disco foi lançado, né, o vinil vinha dentro de um saco plástico. Então, hoje em dia essa versão é muito difícil de ser encontrada, virou raridade, coisa de colecionador. Então, 1993, Titãs, Titanomaquia, ó, capa totalmente inexplicável. E aí, ó, 1998 foi a vez dos Paralamas do Sucesso se solidarizarem, né, com as capas esquisitas lançadas pelos Titãs. Eles lançam o disco Renanal. Parece que eles estavam disputando, né, quem lançava o disco com a capa mais esquisita, mais inexplicável. Na verdade, é uma tábua de passar com tampas de garrafa PETs com arames. E a contracapa? Alguém sabe o que é isso? Eu também não. Apesar da capa esquisita, o disco foi um sucesso. Com 3 músicas, né, que merecem destaque. A balada romântica, O Amor Não Sabe Esperar, com a participação da Marisa Monte. Depois a Queda do Coice e Ela Disse Adeus, que teve um videoclipe muito premiado na MTV. Videoclipe protagonizado pela atriz Fernanda Torres. Renaná, 98, ó, para um sucesso. E aí, ó, não contentes, né, com a capa do Renaná, em 2017, os Paralamas decidem repetir a dose, lançando o disco Sinais do Sim. Afinal de contas, o que significa essa capa? O que é essa capa? É um cachorro com o corpo de um cabideiro ou é um cabideiro com um corpo de cachorro? Hein, Herbert Viana? Quem será que teve essa ideia esquisita, estranha, inusitada, completamente fora dos padrões? Além do disco não ter tido muito sucesso comercial. Mas e aí, será que é só de capas estranhas, né? Feias, esquisitas, inexplicáveis que vive o rock nacional? Claro que não. O Angra é um exemplo de que dá para fazer bons discos com capas bonitas, ó. O Angels Cry é um exemplo. Disco de estreia do Angra, que foi lançado primeiro em 93, né, no Japão, e em 94 no resto do mundo. Disco que foi o marco, né, para o gênero. Além de ter sido gravado na Alemanha nos estúdios de Kai Hansen. Diz a história que o produtor só aceitou trabalhar com a banda desde que eles dispensassem o baterista. Ricardo Confessori aparece aqui, ó, no encarte, mas ele não chegou a gravar o disco. Isso é uma história para um outro vídeo. Então, Angra, o Angels Cry é um exemplo de um bom disco com uma bela capa. E aí, ó, 1973, um disco que causou um grande impacto na música brasileira. Não só em relação à sua sonoridade, mas principalmente pela sua capa icônica. Ó. Estou falando do disco de estreia dos Secos e Molhados. Uma das capas mais bem elaboradas de toda a história da música brasileira. Banda que projetou nem Mato Grosso. O disco traz 4 grandes sucessos da banda. Sangue Latino, O Vira, Patrão Nosso de Cada Dia, além de Assim Assado, que foi regravada pelo Capitão Inicial em 1998. Diz a história que, enquanto a banda se apresentava no México, o empresário do Kiss acabou vendo, né, a banda tocar e teve a ideia de copiar as máscaras. Então, Secos Molhados, além de ter marcado história na música brasileira, também acabou inspirando o Kiss, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. E aí, ó, essa história de lançar disco com capas, né, como eu disse, diferentes,
esquisitas, fora dos padrões, não são exclusividade só de bandas de rock. Isso porque lá na década de 70, dois artistas da música popular brasileira também foram protagonistas, né? Lançando disco com capas que geram polêmicas até nos dias de hoje. Primeiro foi o Tom Zé, em 1971, com o disco Todos os Olhos. Na verdade, a capa traz uma bolinha de gude enfiada na boca. Ou não. Na verdade, nem Tom Zé fez questão de explicar, né? De desvendar esse mistério em várias entrevistas, né? Quando ele foi perguntado a respeito da ideia, né? Dessa capa. E em 1973 foi a vez da Gal Costa, que teve uma capa vetada pela ditadura militar. O disco se chama Índia, que na verdade traz a capa a Gal Costa com uma tanga vermelha. E a contracapa traz a cantora com os seios à mostra. Duas capas que foram alvos, né, de polêmicas e até nos dias de hoje são lembradas como uma das mais icônicas, né, diferentes da música popular brasileira. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o nosso vídeo para falar aí um pouquinho de algumas capas diferentes, né, da história do rock, história da música popular brasileira. Espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.